O que é homofobia? Homofobia significa medo, ódio, repugnância e preconceito que algumas pessoas ou grupos nutrem contra os homossexuais, lésbicas, bissexuais e transexuais. O indivíduo que pratica a homofobia são chamados de homofóbicos. A homofobia tem prática cultural, tem causas culturais e religiosas. Por exemplo, alguns católicos, judeus, protestantes, fundamentalistas e muçulmanos tendem e assumem o seu posto de homofóbicos. Apesar disso, entre esses grupos, tem grupos que apoiam os direitos homossexuais e que ajuda eles a conseguir os direitos. Em pleno século XXI, alguns países aplicam a pena de morte para aqueles que são homossexuais. E alguns movimentos contra os homossexuais são realizados pelo mundo inteiro, pelos preconceituosos. A homofobia é considerada de uma forma intelectuosa, assim como o racismo, o antissemitismo e outras formas que negam a humanidade e a dignidade a essas pessoas. Vamos falar sobre a homofobia, a sua definição. A homofobia pode ser considerada como uma aversão irreprimível, repugnância, medo, ódio, preconceito que algumas pessoas nutrem contra os homossexuais, lésbicas, bissexuais e transexuais. Eles são também conhecidos como o grupo LGBT. Infelizmente, muitas dessas pessoas continuam a reproduzir preconceito contra as pessoas com orientações sexuais ou de gêneros. Esse preconceito, ele afeta a quantidade de vida dessas pessoas que sofrem com bullying. Na escola, no trabalho, na rua, em qualquer lugar. A homofobia é o terceiro motivo mais recorrente de bullying, segundo algumas pesquisas. E a discriminação, tanto de desconhecidos quanto a de membros da própria família. Sim, pessoas da própria família fazem bullying com essas pessoas que são bissexuais, transexuais, lésbicas. E para além de mera honestidade verbal, pessoas homossexuais e transexuais correm o risco de terem sua integridade física atacada por conta de sua orientação sexual. Esses são os dados de 2012 da Secretaria de Direitos Humanos. Mostram que naquele ano foram registradas mais de 3.000 denúncias de violência de caráter homofóbico no Brasil. Elas envolviam quase 5.000 vítimas e outros quase 5.000 suspeitos. Discriminação e violência psicológica foram os principais tipos de violências notificados. Algumas das formas mais comuns como a homofobia se manifesta é agressão verbal e moral, violência psicológica, agressão física, como espancamento e empurrões, a agressão sexual e a tentativa de assassinato. Entre os crimes de ódio, a homofobia é também uma das mais recorrentes, segundo dados da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo. Em um ano, 15% das ocorrências de crimes de ódio foram relacionadas à discriminação sexual, superadas apenas pela ocorrência de intolerância racial. 42% é essa porcentagem. Hoje em dia é pública a luta dos homossexuais contra qualquer forma de violência e discriminação nos quais são vítimas. No entanto, alguns homossexuais ainda sofrem com esse ato. Qualquer avanço que eles tiveram foram através da sua luta por seus direitos. Porém, alguns setores conservadores ainda questionam esses direitos. No Brasil, os homossexuais ainda lutam por seus direitos, embora o Brasil represente uma imagem diferente para os países exteriores, como, por exemplo, o Carnaval. No Carnaval, representa uma imagem de que as relações sexuais raciais são democráticas no Brasil, e não é assim que acontece.
Embora os homossexuais tenham um grande destaque social, nenhuma família quer um homossexual em seus seios. Qualquer comportamento que fuja desse padrão é fortemente reprimido. E a admiração homossexual é para com o outro, jamais com um membro da sua família. É por isso que é comum homossexuais serem expulsos de estabelecimento por terem qualquer ato amoroso com seus parceiros e amigos. As pessoas não conseguem diferenciar os direitos dos homossexuais e acabam discriminando por serem de opção sexual diferente que você. Bom, nesse vídeo eu quero mostrar para vocês um pouquinho das campanhas publicitárias que existem na internet, mas que muitas vezes, às vezes nem as pessoas ficam sabendo, mas que existem contra a homofobia e estão apoiando os gays, tá? Então eu vou falar para vocês um pouquinho, algumas recentes, outras não. Por exemplo, em julho de 2011, a OAB, junto com o estado de São Paulo, promoveram uma campanha onde aparecia homofobia mata. E aí embaixo vinha assim, a homofobia tem que ter fim, a vida não. Porque muitos gays morrem assassinados aqui no Brasil por conta de pessoas homofóbicas. Então, eles fizeram essa campanha para mostrar que todos temos os mesmos direitos e que todos devemos ter o direito à vida. Já em 2013, o governo do Rio Grande do Sul fez uma campanha com 3 fotos de casais diferentes. Um casal composto por 2 mulheres, um composto por um homem e um trans, e um outro casal composto por 2 homens. Nessa foto, vinha 2 frases que eram para as 3 fotos. A primeira era assim, amor, seja como for. E aí, bem grande assim. E aí depois vinha, respeitar a diversidade e promover a igualdade. Essa campanha queria promover a igualdade, logicamente, mostrando que todos são iguais a todos. E que a gente não deve ter preconceito sobre isso. Já uma campanha mais recente, assim, dia 17 de maio foi publicada essa campanha pelo governo de Minas Gerais, que é uma campanha porque dia 17 de maio é o Dia Internacional contra a LGBTfobia. E aí eles publicaram 4 fotos que consiste basicamente em... Eles colocaram uma frase que geralmente pessoas homofóbicas dizem e completaram com um pedacinho que é pra você ver que não é tudo isso que os homofóbicos pensam. Então eu vou ler pra vocês e aí eu já deixo disponibilizado na tela. Que é assim, ó. Que desperdício quando um casal gay de 2 homens estão se abraçando. Aí parece assim, ó. Que desperdício perder tempo se preocupando com a orientação sexual dos outros. Aí depois aparece um casal lésbico, 2 mulheres se abraçando. E aí aparece, isso é falta de respeito, fazer bullying na escola só porque uma menina é lésbica ou bissexual. A outra é um menino tirando foto simplesmente, e aí aparece assim, é o fim da picada que um homem trans seja impedido de usar o banheiro masculino. E por último, aparece um trans escrito, não gosto nem de olhar. Aí aparece, mais uma amiga sendo assassinada por causa da transfobia. E aí essas foram as fotos divulgadas pelo estado de Minas Gerais contra a homofobia. Então, essas são algumas das campanhas que você pode ver contra a homofobia. Existem muitas outras. É só você procurar na internet e vão ter aí. Mas essas são as mais interessantes. A partir desses conceitos que foram apresentados, devemos então respeitar a opção sexual da outra pessoa. Agora vamos apresentar um documentário falando sobre a homofobia. Veremos também declarações de pessoas que sofrem com esse tipo de preconceito. Meu nome é André, eu tenho 29 anos e sou gay. Meu nome é Renata Peron, eu sou uma pessoa trans. Sou Gabriel Cruz, tenho 23 anos e sou gay.
Jonathan, 24 anos, subsexual. Meu nome é Caio Legítimo, tenho 23 anos, sou heterossexual e já sofri homofobia. Foi uma segunda-feira, por volta das 6h30 da tarde. Eu estava saindo do salão para ir num barzinho tomar cerveja com amigos. Foi numa balada, era hétero, bem famosa aqui de São Paulo. E saindo de lá, a gente decidiu jantar. Na Rua Augusta. Na Rua Augusta. Quando nós voltamos, o mesmo grupo que estava lá, partiu para mim e me deu um chute, deu 3 voadoras, assim, ele correu, fez 1, 2, 3 e bateu em mim. Ele bateu aqui assim, eu tinha estourado um rim. Hoje eu vivo só com um rim, por conta dessa violência. Eles estavam parados no trânsito, eu passei na frente do carro deles, eles me ofenderam. Eu revidei as ofensas, eles desceram do carro e me agrediram. Eu comecei a apanhar na esquina, dentro ainda do posto de gasolina, e fui apanhando por 2 faixas da Teodoro Sampaio, dessa rua. E aí eu tava com uma camiseta mais apertadinha e tal, aí os caras viraram e falaram assim, não, o cara tá achando que você é gay, o cara já tava em cima de mim. A gente terminou de jantar, o Jonathan ele foi ao banheiro, me deu um selinho, e assim que me vi sozinho na mesa, o garçom e o segurança vieram me acuar. E daí que ele partiu pra agressão. Ele ficou... Primeiro ele tentou puxar a gente pelo braço, pra sair do restaurante à força. E daí a gente relutou, desviou do braço dele e ele começou a bater no Jonathan. No Brasil, a expectativa média de vida de travestis e transexuais é de apenas 36 anos, contra 73 anos do restante da população. 40% dos assassinatos de transexuais e travestis no mundo acontecem no Brasil. A cada 28 horas, um LGBT é morto no Brasil. E esse dado pode ser ainda pior. Isso porque, pela ausência de uma lei que especifique o crime da homofobia, muitas vezes a queixa é registrada como uma agressão qualquer. A gente ouviu do policial, vocês têm certeza que vocês não querem fazer um acordo com o cara e voltar pra balada? Dá tempo ainda, vocês curtirem à noite. Dá tempo de curtir a balada ainda. Lógico, eu queria curtir a balada no nariz quebrado e o olho roxo. Eu sei que tem muitos gays que falam assim, eu não vou em uma delegacia comum, porque eu sofri na rua e vou sofrer lá para eles me atenderem. O tratamento que os policiais deram pra gente é muito exemplo disso, assim. Na realidade, eles tentam descaracterizar a homofobia. Totalmente despreparados para lidar com esse tipo de agressão. Totalmente. Mesmo que você sofra com isso, saia com um boletim na mão, porque o Estado só protege quem quantifica. Se ele souber que tem uma quantidade de gente sofrendo agressões em uma cidade, com certeza os direitos humanos vai lá para saber por que está sofrendo tanta gente sobre as questões da sexualidade. Então, não deixe de ir. Eu acredito e vou morrer acreditando na justiça. Eu sou negro, e se uma pessoa me trata diferente por causa da minha cor, ela pode ser imediatamente presa. Eu sou descendente de japoneses, e tenho assegurado por lei o respeito à minha etnia. Sou testemunho de Jeová e tenho assegurado por lei o respeito à minha religião. Eu sou mulher. Se alguém me agride, eu recorro à delegacia da mulher. Mas eu também sou gay. Mas eu também sou lésbica. E se alguém me ofende, por conta da minha sexualidade, eu não tenho garantia de uma lei específica que puna esse agressor, sendo que eu fui igualmente agredido. O que a gente quer não é privilégio, é que a homofobia tenha o mesmo tratamento de racismo. Pode proteger tanto os gays que têm sofrido bastante com isso, o caso da lâmpada lá na Paulista, e tanto os héteros, com o caso do pai e do filho que estavam andando abraçado e deceparam a orelha de um deles. Então acho que isso é para proteger todo mundo. Enquanto isso, nas eleições, a criminalização da homofobia entra e sai de pauta de acordo com o interesse de setores conservadores da sociedade. Nosso país é um país laico. Portanto, por ser laico, as pessoas têm que entender, legislação é uma coisa e religião é outra. Aqui no Brasil elas estão sempre assim, se chocando demais. A gente não tem o direito de andar de mãos dadas com um namorado, ou as transexuais, mais evidentemente por conta da questão física, não têm o direito de habitar a sociedade durante o dia e por isso vivem à noite. E é muito importante você acompanhar o histórico do candidato que você pensa em votar, porque as pessoas mudam de opinião muito facilmente.
pensar nessas questões na hora de escolher o candidato é se dar o direito de viver, de existir plenamente dentro da sociedade. I've been reading books of old.